Depois de tanto tempo e de criar tantas expectativas, finalmente li o Rebecca de Daphne du Maurier e hoje eu quero partilhar convosco o que é que eu achei, a minha opinião sobre o que é que fala esta história e também esta questão do plágio ou do possível plágio com a sucessora, porque eu acho que tem aqui muita coisa para dizer. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Eu hoje vim-vos trazer a minha opinião sobre o livro Rebecca de Daphne du Maurier. Esta foi a minha participação maior para o Desafio de Março dos clássicos. Eu no Desafio de Março acabei por ler muito poucos clássicos, porque eu li pouco nesse mês, portanto acabei por ter 2 leituras a contar, mas está tudo bem. E esta acabou por ser a minha maior leitura, é um livro ainda grandinho, tem quase 400 páginas, e eu andava há muito tempo curiosa para ler este livro. Eu li a sucessora de Carolina Nabuco há alguns anos atrás e existe muito a história, para quem não sabe, que este livro poderá ter sido um plágio do outro. Mas estou-me a adiantar. De que é que fala então aqui o Rebecca? No início da nossa história nós temos aqui a nossa protagonista a reviver um bocadinho memórias do passado e a falar de uma propriedade chamada Manderley. É o primeiro capítulo, é a primeira frase. A primeira frase deste livro é sonhei que estava ou que regressava a Manderley. Portanto, é exatamente isto, não é spoiler nenhum. Só para confirmar, a noite passada sonhei que voltava a Manderley. Portanto, esta é a primeira frase do livro. E nós temos aqui este primeiro capítulo a dar-nos aqui um toque de uma atmosfera e nós percebemos imediatamente que aconteceu alguma coisa. Percebemos aqui que os nossos protagonistas olham um para o outro com algo pesado entre eles, com algo que aconteceu ali para trás que nós não sabemos o que é que é. E no capítulo seguinte nós voltamos atrás no tempo e começamos do início mesmo da nossa história. E conhecemos aqui a nossa protagonista. É uma protagonista muito jovem e é uma protagonista que nós nunca sabemos o nome dela, nem a idade. Sabemos que ela é muito jovem, sabemos que tem um nome fora do comum, mas não sabemos qual é o nome dela, não sabemos qual é a idade dela. Ela está em Monte Carlo, aqui neste início, e está a trabalhar como uma dama de companhia, como acompanhante aqui de uma senhora mais velha. Uma senhora mais velha é um bocado horrível, ela é um bocado execrável, é daquelas pessoas muito interesseiras e que gosta de ter contactos com este e com aquele, alta sociedade, e com aquele que é importante e aquele que se vê nos jornais, e eu conheço aquele, portanto vou-me apresentar porque eu sou amiga de não sei quem. É assim uma pessoa muito de joguinhos e um bocado horrível. E aqui a nossa protagonista, pobre, órfã, um bocadinho ingênua, vá também. Isto dizem muito que é o traço da idade, que ela ainda não teve tempo de crescer o suficiente. Trabalha para ela e um dia, então, neste hotel, eles conhecem o Maxim de Winter. Ele é o nosso protagonista masculino e por um motivo qualquer que nos é assim um bocadinho estranho, ele interessa-se pela rapariga e começa a conversar com ela e ela fica um bocado surpreendida porque acha que passa um bocadinho despercebida. E quando a senhora que ela está a acompanhar fica doente de cama, ela aproveita esses dias todos para estar com ele e obviamente começam-se a apaixonar. É assim uma coisa muito rápida, muito repentina, são assim uns dias. E de um momento para o outro, quando ela está a preparar-se para se ir embora, não é? E já se está a preparar psicologicamente, nunca mais o vou ver, ele diz-lhe, ok, tu tens 2 opções, ou continuas a trabalhar aí com essa mulher odiosa, ou então casas comigo e vens para Manderley, que é a propriedade dele. E ela fica um bocadinho em choque, mas salta aqui para o desafio, ela perdidamente apaixonada, lá está, eles falam muito disto, da juventude, ela, primeiro amor, completamente apaixonada, casam-se, assim, sem um registro civil, sem mais nada, vão de lua de mel para a Itália e de repente ela dá por ela a chegar a Manderley, uma propriedade muito antiga. E quando lá chega é óbvia a sombra, entre aspas, da Rebecca, que é aqui o título da nossa obra. A Rebecca é a ex-mulher, portanto ele é viúvo, ela sabe-se que a mulher se afogou há um ano atrás e há ali uma sombra daquela imagem, um fantasma, se assim quiserem, embora metaforicamente, desta Rebecca. A Rebecca que era perfeita, a Rebecca que era bonita, a Rebecca que era sofisticada, a Rebecca que sabia dar ordens, a Rebecca que mandava, a Rebecca que governava, que todos à volta dela faziam como ela queria, que planeava os bailes, que tinha os melhores eventos, que era bem posicionada na sociedade. E aqui a nossa protagonista tem muito o choque de chegar ali à propriedade e sentir-se deslocada, não é? No fundo é um bocadinho isso, ela sente-se deslocada, não sabe exatamente o que é que há de fazer, quando sugere uma coisa qualquer dizem-lhe, mas a falecida Mrs. de Winter fazia assim, ou fazia assado. E depois há aqui esta aura mais gótica e de mistério,
de volta aqui da Rebeca e do que é que ela era e o que é que ela representava. E temos aqui um ambiente quase opressivo para a nossa protagonista. Ela vê-se aqui quase isolada e evita falar disto com o marido, porque também não quer entristecer, também não quer ir buscar a história da mulher no passado, mas ela sente que não está ao nível da Rebeca, ela sente que está quase a tentar usurpar o lugar dela e sente que ninguém a respeita, especialmente a governanta. A governanta é uma personagem muito de causar arrepios, muito bem construída, que aparece aqui de fundo e que contribui para este ambiente mesmo gótico de mistério e de nos arrepiar. Não vos vou contar mais, acho que já contei bastante, acho que já vos dei aqui bastante sumo do livro. Eu adorei esta leitura. Eu ia muito medo, tinha partilhado convosco várias vezes e houve mesmo meninas no Discord que me disseram: Ana, eu sei que estás com medo, mas podes ler sem medo. Eu tinha medo que isto fosse um bocadinho puxar ao terror, mas não, como as meninas disseram, é exatamente isso, é assim mais mistério, mais gótico, sim, tem aqui um traço gótico, fez-me lembrar alguns pontos de Jenner, assim, aquele ambiente da mansão, assim, com muitos segredos, eu acho que fez lembrar esse ambiente gótico. Tem aqui mistério, tem aqui suspense, tem aqui muitos plot twists, tem aqui muitas coisas que acontecem que não estamos à espera, e eu adorei esta leitura, embrenhei-me imenso, colei-me, não conseguia parar de ler, e tinha pena de não ter mais tempo para ler, para poder ler mais rápido, porque eu adorei isto. E lá está, eu estava com medo que isto puxasse mesmo uma coisa mais, que me mexesse muito comigo, e mexeu, mas não mexeu de uma forma positiva, portanto, fez-me arrepiar, fez-me envolver, mas não foi algo de me meter medo, exatamente, nem de me assustar. Portanto, se tiverem esse receio como eu tinha, leiam à vontade, não... Parece mais um policial ou uma história de mistério gótico do que propriamente uma história de terror. Queria falar aqui da comparação com o livro da Sucessora, de Carolina Nabuco. Eu li-o há uns anos atrás, como disse, portanto, eu não estive aqui a comparar frases nem textos. No fundo, não estive a comparar citações, porque já o li há bastante tempo. Estive a comparar simplesmente a história e a premissa e tentar perceber as semelhanças. Para quem não sabe, esta história, basicamente, quando a Carolina Nabuco, a história do livro dela, a Sucessora, teve muito sucesso, então ele foi enviado para ser traduzido e sabe-se que no gabinete da editora onde ele estava para ser traduzido, Daphne du Maurier esteve lá e teve contacto com o manuscrito, portanto, isso sabe-se. E esta história tem pontos, de facto, bastante parecidos. Então há muita gente a acreditar que tenha sido plágio. O que é que eu vos posso dizer? Eu não acho que tenha sido plágio, mas acho que terá havido aqui uma inspiração. Para vocês terem noção, há nos livros, portanto, os dois livros, nós temos uma rapariga pobre, na Sucessora ela tem mãe e vive numa fazenda, aqui ela é órfã, que de repente conhece um homem rico, com uma grande propriedade, alguém da alta sociedade, que se apaixona por ela assim em 2 tempos, que casa com ela em 2 tempos e que de repente a leva para a propriedade. Até aqui são exatamente iguais a nível de história, não a nível de narrativa. E depois temos a chegar lá ao ambiente e perceber que tudo aquilo vive ali quase o fantasma da anterior. Portanto, aqui o título a Rebeca e no outro o título a Sucessora, porque ela de facto sucede-se ali a alguém que era muito amada, muito estimada por todos, que era extremamente competente na sociedade e nos meios em que se movia, enquanto a protagonista não é. As histórias são exatamente paralelos até aqui. Têm as suas diferenças, ok, a escrita é diferente, o ambiente é diferente, ok? Simplesmente a premissa, estes acontecimentos são os mesmos. A partir daí, não tem nada a ver, nenhuma nem outra. E eu já percebi porque é que há tanta gente que não gosta de A Sucessora. Porque se eu tivesse lido a Rebeca e depois tivesse ido ler A Sucessora, também não teria gostado. Porque A Sucessora é muito psicológico, é tudo... Faz lembrar a programação neurolinguística, não sei se esse termo vos diz alguma coisa, mas faz lembrar as crenças negativas que nós temos e coisas que nós metemos na cabeça e que ficam ali fixas. A Sucessora é sobre isso, passa-se tudo na cabeça, é tudo muito psicológico, anda muito ali à volta de pensamentos, está muito bem conseguido e eu adorei o livro. O Rebeca tem muito isso, tem muitos acontecimentos, mas também tem coisas que de facto acontecem por trás, que eu não vou dizer o que é. Ou seja, há mesmo mistério e há mesmo coisas que são reveladas e coisas que vão acontecendo, tem mais ação. E eu acho que se tivesse lido Rebeca, ia com expectativas para a Sucessora que houvesse essa ação e esses desenvolvimentos, que não existem, ok? Portanto, não é que um seja melhor que o outro, são ambos obras espetaculares, eu adorei os 2 livros, simplesmente um passa-se mais dentro do ambiente
pensamentos e de como é que a nossa mente nos consegue controlar e manipular, e o outro tem um bocadinho mais de mistério e de facto acontecimentos por trás. Portanto, eu não sinto que tenha sido exatamente um plágio, mas acredito que ela tenha até lido ou até passado uma vista de olhos e até tenha se inspirado, tenha-lhe dado a ideia para esta obra. Isso para mim faz todo sentido. Eu acho que hoje em dia acontece imenso, mesmo autores que assumem, olha, eu inspirei-me naquela obra ou nesta ou naquela série, e não vejo nada assim muito errado com isso. Hoje em dia já quase tudo foi inventado, não é? Mas se vocês quiserem ler os dois, eu diria para terem atenção nisso, ok? Eventualmente lerem primeiro a sucessora e depois o Rebecca, para não criarem essas expectativas exageradas, ou se já leram o Rebecca, irem com consciência que a sucessora é muito mais calmo, muito mais tranquilo e não tem tantos acontecimentos. É uma história muito mais serena no sentido de não ter assim um plot twist, não ter assim altos e baixos. É uma história muito psicológica e muito sobre crenças e como a nossa cabeça também nos consegue manipular e pregar partidas. Mas ambas têm esta coisa do fantasma da antiga mulher que ali paira. Pronto, eu já vos disse, eu adorei este livro, para mim foi 5 estrelas. E eu na altura no Discord marquei-o como lido e não o marquei como favorito, mas estou sinceramente tentada a marcá-lo porque eu já o li há uns dias, estou a gravar isto já o li há uns dias e ele continua-me aqui a história, portanto eu sou capaz de marcar como favorito do ano porque acho que me tocou a esse nível. Tem várias adaptações, a mais antiga é de Hitchcock, muito conhecida, eu não sei se ganhou o Oscar ou se foi nomeada. Tem uma a seguir que é com acho que é Emily Fox, aquela atriz, não tenho bem certeza, e tem a mais recente da Netflix, com a Lily James, que estou muito curiosa. Estive a espreitar os trailers, parecem-me todos muito fiéis, a cada um à sua maneira, estou muito, muito curiosa para ver a adaptação. Portanto, se já viram algum deles, digam qual é que gostaram mais para talvez eu pegar em primeiro lugar, embora da Netflix seja mais fácil de arranjar, suponho. E é isso, pessoal, aqui fica a minha opinião sobre Rebecca, de Daphne du Maurier. Digam-me em baixo se já leram, se gostaram, se não gostaram, se leram a sucessora, se leram antes ou depois, se notaram estas semelhanças e estas diferenças, partilhem comigo, adoraria saber e adoraria criar aqui alguma discussão sobre isto. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!